Quarta-feira, 9 de abril, terceira edição do dia. Hoje a gente vai dar uma olhada numa mudança, como posso dizer, fascinante. É fascinante. Que tá rolando no sistema de justiça juvenil nos Estados Unidos, sabe? Interessante. Parece que tem uma ligação, digamos, inesperada entre a queda no número de jovens que estão sendo presos, né? E a diminuição da criminalidade juvenil. É uma coisa que meio que desafia as ideias tradicionais, né? Sobre como lidar com a punição. A gente tem essa tendência, né? De achar que a punição resolve tudo. Exatamente. Mas parece que não é bem assim. E a nossa missão aqui hoje é tentar entender essa aparente, sei lá, contradição, né? Menos jovens na cadeia, menos crime nas ruas. É um paradoxo, né? É um paradoxo. E pra gente mergulhar nesse assunto, a gente vai usar vários artigos, né? A gente tem aqui artigos do The Sentencing Project, do The Marshall Project. Ótimas fontes. A gente tem também um estudo da economista Anna Iser e as experiências de algumas pessoas, como David Muhammad, a Gladys Carione. Pessoas que viveram isso na pele, né? Que entendem nessa realidade. É. Então vamos começar com os números, né? Que são bem, bem impressionantes. Entre 2000 e 2022, a gente viu uma queda de cerca de 75% no número de jovens que estavam presos nos Estados Unidos. 75%. 75%. Isso não é pouca coisa, né? Não é mesmo. É uma mudança radical, né? Uhum. Na forma como o sistema tá lidando com esses jovens. Realmente, é uma mudança significativa. E por que será que isso aconteceu? O que será que está por trás dessa queda tão grande? Olha, vários fatores contribuíram para essa redução, né? A gente teve mudanças nas leis em diversos estados, uma conscientização maior, né, sobre os problemas, os danos que o encarceramento juvenil causa, e também um aumento nos investimentos em programas alternativos, né? Programas que tentam recuperar esses jovens de uma forma diferente. Certo. Mas o mais interessante é que essa redução drástica no número de jovens presos não aumentou a criminalidade, né? Essa é a grande questão, né? Exatamente, porque a lógica tradicional, né, seria, se você prende menos, vai ter mais crime. A gente pensa, punição, menos crime. Punição, menos crime. Mas os dados mostram o contrário. Exatamente. Os dados mostram que, na verdade, essa diminuição no encarceramento, ela coincidiu com uma queda também significativa nas taxas de criminalidade juvenil. E para você ter uma ideia, entre 2010 e 2020, a gente teve uma redução de 56% nas prisões por crimes violentos cometidos por jovens, em comparação com o pico que a gente teve na década de 90. Nossa! Uma mudança e tanto. Uma mudança e tanto. E o The Sentencing Project, né, que você mencionou, eles têm um papel fundamental em trazer esses dados à tona. Eles têm feito um trabalho importante de pesquisa e divulgação, né? E essa mudança, né, essa queda no encarceramento, ela meio que desafia aquela ideia de que a gente precisa ser duro com jovens, né? Sim. Pra manter eles na linha. Por muito tempo a gente acreditou que uma breve passagem pela prisão, né? É tipo um susto, né? É tipo um susto. Ia servir de aviso, né? Pro jovem não cometer mais crimes. Uhum. E mesmo quem não concordava, né, em mandar jovens pro sistema prisional adulto, via essa detenção juvenil como, sei lá, um mal necessário. Tipo assim, é ruim, mas tem que ser feito. Vai servir de lição. Mas o que as pesquisas mostram, né, sobre essa crença? Será que ela realmente se sustenta? Olha, o que a pesquisa mostra é que essa crença não tem muito fundamento, não. E tem um estudo bem interessante, né, da Anna Iser e do Joseph Doyle, que eles analisaram dados dos tribunais de Chicago e eles descobriram que o encarceramento juvenil, na verdade, ele diminui as chances de um jovem terminar o ensino médio. E aumenta a probabilidade dele ser preso de novo quando adulto, né? Comparado com jovens que cometeram crimes parecidos, mas não foram presos. Então, na verdade, a prisão pode estar piorando a situação, né? Parece que sim. E o método que eles usaram nesse estudo, né, foi bem rigoroso. Eles atribuíram os juízes aos casos de forma quase aleatória, então isso dá mais peso ainda para as conclusões deles. A gente tem que questionar essa ideia de que a prisão é a solução, né? Com certeza. E além dos números, né, a gente tem que pensar também no impacto humano, né? Das consequências que a detenção, mesmo que por pouco tempo, pode ter na vida de um jovem. As marcas que ficam, né? Tem um ex-diretor de um programa alternativo à prisão em Nova York. Ele descreveu como a simples remoção do jovem do ambiente familiar, né, da comunidade,
pode ser muito prejudicial. Ele usou a palavra desestruturante, né, para descrever essa experiência. Porque é uma ruptura, né, com tudo que ele conhece, com as pessoas que ele ama. Exato. Mesmo que não tenha nenhum tipo de abuso dentro da instituição, né, a separação da família, dos amigos, a dificuldade de voltar para a escola depois, o estigma, né, de ter sido preso, tudo isso contribui para que a reintegração seja muito mais difícil. É como se a gente estivesse condenando esses jovens a um ciclo, né, um ciclo vicioso. De exclusão, né? Exatamente. De mais criminalidade. E para mostrar que tem outros caminhos, né? A gente tem a história do David Muhammad. Ele foi preso quando era adolescente por porte ilegal de arma. Mas em vez de receber a pena pesada, ele teve a chance de participar de um programa comunitário chamado Omega Boys Club. Que legal. E essa experiência mudou a vida dele completamente. A história do David é um exemplo de como o apoio e o investimento, né, certos, podem mudar completamente a vida de um jovem. Ele não só conseguiu terminar o ensino médio, como ele se formou na Howard University, e depois ele trabalhou, né, em cargos de liderança dentro do sistema de justiça juvenil. Olha só. E hoje em dia ele dirige uma organização que se dedica à reforma do sistema prisional. Que bacana. Então a história dele mostra que, em vez de simplesmente rotular um jovem como um caso perdido, né, investir no potencial dele pode trazer resultados incríveis. Com certeza. E essa ideia de investir nos jovens, né, em vez de simplesmente puni-los, ela ganha ainda mais força com o relatório do The Sentencing Project de agosto de 2024. Interessante. Eles confirmaram essa queda de 75% em encarceramento juvenil, mas eles também apontaram para a persistência de disparidades raciais no sistema. Infelizmente, isso ainda é uma realidade, né? Pois é. Mas o mais importante é que eles identificaram 6 modelos de programas alternativos que se mostraram eficazes em reduzir a reincidência. Esses programas alternativos, eles têm um papel fundamental nessa mudança, né? Eles focam em oferecer aos jovens oportunidades de educação, de trabalho, de desenvolvimento pessoal, né? Isso faz toda a diferença. E essa mudança que a gente está vendo, né? Ela não aconteceu do nada, né? Não. Teve muito esforço em nível estadual para implementar reformas, né? Sim, vários estados têm se mobilizado para mudar o sistema de justiça juvenil. A Califórnia, por exemplo, teve que responder a denúncias graves de abusos em suas prisões juvenis. É mesmo? Eles estavam usando celas isoladas para dar aulas, colocando jovens em confinamento solitário. Não. E aí eles tiveram que fazer mudanças, né? Em Nova York, a Gladys Carrion, que era responsável pelo sistema juvenil, ela tomou a decisão de fechar 26 centros de detenção. Caramba. E isso gerou muita polêmica na época. Mas depois dessa decisão, a criminalidade juvenil caiu 86% em 12 anos. Mostra que às vezes é preciso tomar decisões difíceis, né? Para fazer a coisa certa. Exatamente. E Utah também, né? Eles aboliram os centros residenciais de observação e avaliação, que eram lugares onde os jovens ficavam detidos enquanto esperavam julgamento. E essa tendência de reforma, né? Ela não é só de um partido, né? Tanto estados com governos democratas quanto estados com governos republicanos registraram quedas no encarceramento juvenil. É verdade. Essa é uma questão que tem unido pessoas de diferentes espectros políticos, né? E tem um caso interessante da Susan Burke, que era a diretora do sistema juvenil de Utah. O próprio filho dela teve problemas para se reintegrar depois de passar um tempo num programa de detenção. E essa experiência pessoal dela, né, influenciou a forma como ela passou a lidar com o sistema. A gente vê como as experiências pessoais podem ter um impacto grande nas políticas públicas, né? E além das reformas em nível estadual, né, a gente tem que falar também do papel das comunidades. As comunidades têm um papel fundamental. Desde a década de 90, a gente vê um aumento no número de organizações que oferecem alternativas à detenção. Elas trabalham para dar aos jovens o suporte que eles precisam para não voltarem para o crime. Elas fazem isso de diversas formas, né? Tem mentoria, treinamento profissional, apoio psicológico, acompanhamento educacional. Elas criam uma rede de apoio para esses jovens. E tem um estudo do Patrick Sharkey que mostra que quanto mais organizações comunitárias focadas em prevenção da violência, menor a taxa de homicídios. A presença dessas organizações faz uma diferença enorme na comunidade. E o The Sentencing Project, né, eles fizeram um estudo em 2023 que mostrou que esses modelos comunitários, eles são mais eficientes do que o sistema tradicional. A gente tem evidências de que investir na comunidade traz resultados melhores.
Mas mesmo com todas essas evidências, né, ainda tem resistência em alguns estados. É verdade. O The Marshall Project, em dezembro de 2024, mostrou que estados como a Louisiana, o Colorado e a Carolina do Norte, eles estão investindo na construção de novas prisões juvenis. Parece que ainda tem gente que acredita que a solução é prender mais. Pois é, mas o David Muhammad, né, ele levanta uma questão muito importante. Ele fala que, apesar da queda no número de jovens presos, o financiamento para o sistema de justiça juvenil continua mesmo. Isso não faz muito sentido, né? E aí surge essa ideia do reinvestimento da justiça. Que seria basicamente pegar o dinheiro que a gente gasta com o sistema tradicional e investir em programas comunitários. Exato. E a grande lição de tudo isso, né, é que a justiça juvenil não precisa ser sinônimo de punição. A gente pode ter um sistema que seja mais justo, mais humano e mais eficaz. E o Richard Mandel, do The Sentencing Project, ele fala que as alternativas são mais baratas, mais humanas e mais eficazes. Então, por que a gente ainda insiste no sistema que não funciona? Pois é. A gente precisa repensar o papel do Estado na vida desses jovens. Investir em educação, em saúde mental, em criação de empregos, em apoio familiar. E a Angela Davis, né? Ela nos lembra que a gente acabou naturalizando as prisões, como se elas fossem inevitáveis. Mas a gente tá vendo que não, né? Que existem alternativas. Exatamente. E aí fica a pergunta, né? Pra quem tá nos ouvindo, se a gente já sabe que tem alternativas melhores, por que a gente ainda mantém um sistema que não funciona? É uma pergunta que a gente precisa se fazer como sociedade. E a gente precisa fazer escolhas, né? Escolhas que reflitam os valores que a gente quer pra nossa sociedade. Com certeza. E para terminar, né, queria lembrar que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima!